E aí, só dando um passo para trás, meu senhor, porque você falou no meio da última resposta também sobre isso, e acho que é legal esclarecer para as pessoas, porque tem muita confusão em relação a como as empresas vão ser tributadas e como os apostadores vão ser tributados, né? Então, quais são as regras ali que foram colocadas a partir da lei para tributar primeiro a pessoa jurídica, né, o operador, e do outro lado tributar o apostador, que aí concordando muito com o que você falou a respeito de não ser um meio de subsistência, não ser uma forma de ganhar dinheiro, mas o apostador que por meio do entretenimento acabou ganhando ali um dinheiro, né? Como que ele vai ser tributado também? Vamos começar da pessoa jurídica? Bora. Foi um dos temas mais discutidos, do apostador também. A tributação foi um dos temas que eu mais discuti durante 2023. Exatamente sobre esse viés que eu falei numa resposta anterior. Se você erra a baliza da tributação, você acaba, até o secretário da reforma tributária, o secretário API, falou disso numa entrevista. Se você erra a baliza da tributação, você joga o mercado inteiro para a clandestinidade, ou boa parte do mercado para a clandestinidade. Então era preciso estudar muito, né? Então, como funciona na prática? Você tem todo o dinheiro da aposta. Então tá lá tudo que foi apostado em determinado evento. Corinthians e Inter, amanhã. Tudo que foi apostado em Corinthians e Inter. Numa determinada operadora. Primeira coisa que ela faz é pagar o prêmio. Então, o primeiro dinheiro que sai desse grande balde é o do prêmio. Depois ela tem que pagar o imposto de renda da pessoa jurídica. Incidente, qualquer ramo de atividade produtiva, dependendo do seu regime. Né? Se tem o regime do lucro presumido, você adota cada um. As apuradoras têm uma receita tal que lucro real é mais factível, mas tem o lucro real, o lucro presumido, então não dá para te cravar. Mas você paga o imposto de renda da pessoa jurídica. Depois você paga o PIS/COFINS e o ISS da cidade onde você está. Sobrou uma coisa que a gente chama no mercado de GGR, que é uma sigla em inglês. Que significa que é o que sobrou depois que você pagou o prêmio e os impostos. Que é exatamente o que eu estou tentando explicar aqui. Deste GGR, porque as primeiras são... A gente não tinha condição de negociar como governo, estava num âmbito muito maior de reforma tributária, etc. Então, o prêmio é sagrado, né? O prêmio, até no jogo ilegal, é sagrado. Famoso vale o escrito. Você paga mesmo, não tem o que fazer, porque é a base da confiança do teu negócio. Depois você paga o imposto de renda, que também é sagrado. O PIS/COFINS, o ISS da cidade onde você está. Sobrou o GGR. Aí a gente tinha uma baliza. Quanto que fica para o operador, quanto que fica para as tais destinações sociais. Toda a loteria, a Mega Sena, tem as tais destinações sociais. Depois de muita discussão, chegamos até colocar em 18. Era 18, portanto 82, né? Eu sou péssimo de 82, 18. A gente chegou numa baliza de 88, 12. Então 88 é do operador. Com isso ele paga os custos dele e fica com a margem dele. Esse 12, vem todo mundo, você tá no governo, vem todo mundo querer um pedaço desse 12. Que nem era 12, que é um pedaço dessa destinação. Então, e todo mundo tem argumentos válidos. Por que a gente precisa passar isso aqui para o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia? Muito válido. Saúde, educação, turismo, segurança pública, muito válido, nem se cogita não. Como é que foi feita a divisão neste caso específico das apostas por cota fixa? Vai uma parte grande para o esporte, 6 ponto alguma coisa desse 12 é para o esporte. Vai para o Ministério do Esporte fazer o fomento do esporte de base. Vai para o COB, vai para o Comitê Paralímpico do Brasil. O Comitê Paralímpico faz um trabalho fantástico aí na Paralimpíada. Vai para a federação, para o Comitê de Clubes. E aqui está dividido o dinheiro do esporte, do fomento do esporte que vem da loteria. Vai para o Fundo Nacional de Segurança Pública, porque foi lá em 2018 essa destinação foi prevista e não foi modificada. Isso tudo é negociado com o Congresso Nacional, né? Claro. Tá na lei, tá na 1479. Qual que é a destinação do dinheiro que foi resultado dos 12%? Vai para a saúde, isso é muito importante dizer. Porque a saúde, com as apostas, ela vai ter dinheiro para criar os mecanismos de enfrentar o vício. No SUS, unidades específicas do SUS, centros de atendimento, porque o apostador, às vezes desesperado, ele precisa falar com alguém no telefone. E se o SUS tem um sistema que você liga e conversa com alguém especializado, ele pode, às vezes, te tirar da compulsão num telefonema. Conversar com você, falar, olha, abre a janela. Eu não conheço, tá? Tô sendo até... Abre a janela um pouco, tá vendo? Tá sol, você tá aí desde de noite. Respira. O importante é fazer... Eu aprendi, o pouco que eu aprendi, tira o cara da compulsão, faz ele pensar no que ele tá fazendo.
Por isso que eu acho importante esses programas do site mesmo, mandar um recado pro cara, porque talvez o cara... Opa, Uhum. o site tá me avisando aqui que eu tô há 26 horas no ar. Importante trazer o compulsivo para raciocinar. E o SUS vai ter essa destinação. Vai ter para o turismo e vai ter para a educação. E eu acho que o da educação é fundamental se ele puder ser utilizado também para que a nossa rede pública crie, independente de ter o dinheiro ou não, já deveria criar, algum centro de diálogo com as nossas crianças, algum centro de diálogo com essa juventude para explicar o que está acontecendo, para ver se a gente cria uma geração um pouco mais consciente sobre essa questão de apostas. Então eu acho que eu trabalho muito pouco com proibição e trabalhei muito com conscientização. Conversar, dialogar, levar na escola pública alguém especializado, mostrar o caso do cara que perdeu tudo, fazer com que as crianças raciocinem um pouco. Isso já deve estar sendo feito em relação à droga, em relação à bebida, deve ser feito agora em relação à aposta. Então, basicamente, a tributação da pessoa jurídica é essa. Isso tudo que eu falei, destinação 12 e tal. Pessoa física, 15% do prêmio que ultrapassar a primeira faixa do IR. Uhum. Primeira faixa de isenção do R, que até onde eu estava era R$ 2.211, se eu não me engano. Algo assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, se você ganhou um prêmio maior que 2.111, você paga 15%. Todo prêmio que você ganhar menor de 2.111, você está isento da tributação do apostador. Então, basicamente, são esses dois princípios. Existe uma discussão na Receita hoje sendo feita muito forte, como que a gente vai apurar isso, se a gente vai apurar por evento, se a gente vai apurar por mês ou se a gente vai apurar por ano. A vontade da Receita é apurar por evento, mas eu questionei muito, porque eu falei, a pessoa perde segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, na outra quinta ele ganha um pouco, 3 mil, aí ele vai ser tributado. A minha ideia, e a ideia da Fazenda, do secretário executivo de pós-Galípolo, que foi até o Dario Durigan, era que a gente fizesse uma apuração mensal como faz no mercado acionário, mercado de capitais. Faz um balanço, né? Faz um balanço mensal. O que está prevalecendo hoje é a apuração anual. Então, a cada mês, a operadora vai te dar, onde você jogou, vai te dar ali o informe de rendimentos. No final, quando você for declarar o seu imposto de renda, você faz ali a conta de chegada para dizer se você tem que recolher ou se você está isento, se no final do exercício você ganhou mais que a... Eu acho que na apuração anual, muito pouca gente vai ter um ganho, porque se você joga regularmente, como eu disse antes, a sua tendência é perder, por isso que é um dinheiro que você tem que usar para se divertir, é o dinheiro que você vai perder, quer dizer, é como o dinheiro que você compra uma bebida alcoólica, você vai transformar em bebida, ali você vai transformar, eu não jogo particularmente, eu não gosto, mas quem gosta vai transformar ali em 1 hora, 2 horas de diversão e tem que estar preparado, então tem que ser um dinheiro que te sobra. Não pode ser um dinheiro essencial. Se você tira de uma ação essencial dinheiro para apostar, você está sendo absolutamente irresponsável. Agora, se você tem um dinheiro que te sobra no final do mês, um excedente, você vai escolher se você vai no cinema, no teatro ou vai apostar, é uma decisão sua, do alto da sua... Mas não usa o dinheiro... Você também não usa o dinheiro da comida para ir no cinema. Então, não usa o dinheiro da comida para apostar. Então, essa tributação de 15%. Então, são esses dois modelos. O modelo da pessoa jurídica, que eu expliquei para você. Perfeito. Depois todos os impostos. E o modelo da pessoa física nessa tributação aí de 15% do prêmio, que exceder a primeira faixa do IR. E eu vou aproveitar esse gancho do que você falou no final, Mansur, porque isso está muito em voga agora, né? Você tocou nisso também durante o papo aqui até agora, que é a questão da renda disponível, né? Recentemente, o Banco Central publicou o estudo com algumas informações, até certo ponto, assustadoras, na minha opinião, ali. Né? De você ter o dado aqui, eu trouxe a cola também, né? Que a estimativa do Banco Central é que 5 milhões de pessoas pertencentes a famílias beneficiárias do Bolsa Família enviaram 3 bilhões de reais para as empresas de aposta via Pix apenas em agosto. Né? Então, volta muito nessa questão do comportamento, né? Da população entender que renda disponível ela tem que ser usada primeiramente para subsistência e depois, eventualmente, se tem alguma coisa para entretenimento. Até a gente viu algumas análises lá na Outfield questionando, né, que outros setores do entretenimento, estava falando aí de cinema, de música, estão competindo, né, pelo bolso com o mercado de aposta, e a renda para cinema está diminuindo, para restaurante está diminuindo, porque a pessoa está gastando com aposta, mas a pergunta é mais no sentido de como que você acha que a gente combate isso, né? Com educação, com conscientização? Olha, como eu falei para vocês, quando a gente começou o trabalho, a discussão que todo o Estado tem que fazer nós vamos permitir a aposta ou vamos proibir?
é muito fácil para o gestor público proibir. Uhum. Putz, ele dá uma canetada, ele proíbe, ele vai para casa, o jornal fala bem dele. Que pessoa brava, proibiu. Joga todo mundo na clandestinidade, não Uhum. controla mais nada, faz como a lei seca nos Estados Unidos. Sim. Nunca se bebeu tanto como na lei seca nos Estados Unidos. Então, e se a nossa política de proibição fosse tão eficaz, nossa política de combate às drogas seria um exemplo, e não é. Não é. Mas droga é outro problema, ainda mais as drogas que não são a maconha e tal. Eu não tô querendo misturar as coisas, só tô dizendo que proibir é uma tentação fácil pro gestor. Quando a gente fala dos estudos do Banco Central, nós temos que diferenciar o dinheiro da conta custodiada do apostador com o dinheiro desse 88 aí, que hoje não é 88, hoje é tudo, Uhum. não se paga destinação Sim, nenhuma. sim. Mas qual é o dinheiro da margem da casa de aposta e qual é o dinheiro... Porque logo que eu comecei a conversar com as pessoas e algumas pessoas falaram pra mim. Eu tenho um grande amigo que falou pra mim, você gosta disso, de apostar? Ele falou, gosto de apostar em tênis. Como é que você faz? Aí fala, eu um dia pus R$2.000 numa operadora que eu gosto, que eu confio, uma boa. Sim. E aí eu deixo lá. Então quando eu ganho vai pra 2.300, quando eu perco vai pra 1.800 e eu fico brincando com esse dinheiro. Então esse dinheiro, ele não é da casa, ele é da conta do cara, ele tá lá. Uhum. Tá certo que no mercado não regulado, a casa operou com o dinheiro das pessoas. Sim. Então pagou patrocínio, pagou comercial de TV, pagou custeio com o dinheiro das pessoas. Agora não. Nas portarias, se você for olhar, existe regra basileia sobre a custódia do dinheiro das pessoas. Porque eu pensei, pô, mas se todo mundo fizer o que esse meu amigo falou, se um Sim. dia todo mundo acorda e chama, estoura a Quebra, bolha, quebra ainda, quebra. vai quebrar na minha mão. Vai quebrar. Agora que o governo vai regular, então vamos criar. Eu olhamos o que se faz em relação ao projeto de cripto, que nem ainda Uhum. como é que se faz isso, olhamos Basileia, conversamos muito com o Banco Central na época, Legal. e hoje, a cada 90 dias, no mercado regulado, a cada 90 dias o apostador vai ter que sacar. Então não dá para ficar mais de 90 dias o dinheiro lá, mas houve... O próprio Banco Central depois se corrigiu, a gente não considerou tal. Eu fui recentemente numa entrevista na Exame, e o jornalista fez uma ótima entrevista e me perguntou, tem alguma coisa que você hoje vê que poderia ter feito diferente? E, pô, coitado do cara que fala, não, eu fiz tudo certo. Esse cara, coitado, ele não tem a percepção da condição humana, né? Você sempre... E eu falei, olha, uma coisa que hoje eu faria, como é muito possível cadastrar, como você tem o cadastro do Bolsa Família e vai ter o cadastro do apostador, porque o apostador vai ter que entrar com CPF, reconhecimento facial, dá para casar os cadastros? Eu acho que como se cultivou ao longo dos últimos 4 anos uma cultura de aposta como meio de enriquecer, seria bom a gente, num primeiro momento, impedir o uso do dinheiro do Bolsa Família e do BPC para aposta. Eu teria feito. E aí saiu na manchete da ex-assessor do Ministério da Fazenda defende proibição de aposta com Bolsa Família. Tá tudo bem. Foi mais ou menos o que eu falei. Tem um contexto que eu expliquei agora, mas foi mais ou menos o que eu falei. Eu faria isso. Nesse primeiro momento, para estancar um pouco a situação. Mas como é que você controla da bebida? Não, da bebida não tem cadastro para comprar cerveja. Sim. Então, mas também acho que deveria ser usado. Você falou da renda excedente e tal. Sim. Deveria ser usado em necessidades básicas. Então, deveria ter alguns itens de consumo que não deveriam. Mas também tem um outro lado que eu respeito, que é a partir do momento que o governo deu o dinheiro na mão da pessoa, o dinheiro é da pessoa. Discuto, porque é um dinheiro de socioassistencial, de ajudar numa emergência. Acho o Bolsa Família um programa espetacular de assistência, que o mundo observa e admira, que levou o Brasil para um outro patamar em termos de condição social das pessoas, e acho que o MDS, o Ministério que cuida do Bolsa Família, poderia dialogar com a Fazenda sobre a possibilidade de proibir no primeiro momento, mas é uma decisão deles. Então, sobre Bolsa Família, eu tenho essa opinião de que até a gente conseguir, aí você falou de conscientização, fazer um trabalho efetivo de jogo responsável, é a primeira vez que eu estou conseguindo explicar isso com o Vagar, um trabalho efetivo de jogo responsável, a gente conseguir ir na casa das pessoas, pela televisão, e explicar que aposta não é profissão e conseguir perceber na sociedade uma conscientização maior, eu cortaria a possibilidade do usuário do Bolsa Família usar. Até como eu consegui explicar assim, minha posição pela primeira vez, quando vier no YouTube eu vou até pedir para alguém fazer um cortezinho só dessa parte para mim, Claro. para eu mandar para todo mundo, porque as pessoas falam, você quer tutelar o dinheiro da pessoa do... Não,
é que a gente tá vivendo um momento onde ele foi bombardeado com uma propaganda muito agressiva, Total. passando uma mensagem muito danosa para a sociedade. Então, a gente desfazer esse mal que foi feito pela não regulação dos 5 anos, vamos impedir o cara de, às vezes, pegar o dinheiro do Bolsa Família e falar, agora eu vou prosperar na vida, eu vou pegar meu dinheiro do Bolsa Família e vou apostar. Então, enquanto a gente não conseguir explicar e ter uma massa consciente de que não é, vamos cortar. No primeiro momento, depois, se for o caso, reavalie e tal. Então, sobre conscientização, acho isso muito importante. E acho que é melhor conscientizar do que ficar proibindo. Mas nesse caso, eu estou propondo uma proibição, Aham. mesmo que temporária. Sim.